for what? Turn down for what? E aí galerinha, estamos voltando aqui com a lore de Resident Evil 1, exatamente da parte que a gente parou. Galerinha, aí embaixo vai ter as redes sociais do canal e do meu amigo. O meu amigo é design, caso vocês queiram banner ou qualquer coisa pro seu canal, só entrar em contato diretamente com ele. Sem mais delongas, vamos voltar aqui para a história, né? No vídeo passado eu contei que a Rebecca acha a chave, né, atrás de uma abertura secreta do relógio e se encaminha para tentar encontrar Chris no hall principal, onde que ela realmente encontra o Chris vindo de uma sala. Eu não citei qual sala que ele vinha, mas tudo bem. E entrega uma chave para Chris, que é uma, se eu não me engano, é de uma espada, né? Mas pulando direto para isso, conta a história que o Wesker se esconde em uma sala muito próxima da passagem secreta, né? Que é a porta dos brasões, onde que ele fica monitorando o caso a porta seja aberta para ele conseguir sair antes da hora. No enredo fala que ele decide ficar nessa biblioteca, né, esperando os outros Starks encontrar o brasão, os outros brasões, e já que ele tinha um, então não fazia muita diferença, por mais que ele ficasse ali, nunca estaria completo. Então meio que foda-se, ele tinha um brasão já, então meio que ninguém ia conseguir abrir a porta sem o dele. Então ele ficava ali perto, quando todos os brasões estivessem colocados, ele colocava o dele, abria a porta e passava. É relatado também que ele decide procurar um livro para ler enquanto os Starks não acham os brasões, né? E acaba encontrando um livro, pode-se dizer assim, um livro que no título dele está escrito exatamente assim: Águia do Leste, Lobo do Oeste. E ele percebe que esse título é o mesmo título de uma fonte que eu irei falar mais lá para frente, de uma outra passagem secreta que leva para os laboratórios. Nessa hora ele é relatado que o bicho fica muito pistola, falando que porque os pesquisadores trancaram os laboratórios. Como o título sugere, Águia do Leste, Lobo do Oeste, ele precisava agora encontrar mais 2 brasões para abrir a chave do laboratório, que é uma de águia e uma de lobo. E o Wesker, dentro desse livro, tinha achado o da águia, então significava que ele precisava batalhar para encontrar o do lobo agora. Vamos pular agora para Jill, né, que enquanto isso tudo está acontecendo, né, ao mesmo tempo. Pulando para Jill, a Jill entra em uma sala onde que tem umas espécies de várias armaduras, e no fundo dela tinha um baú de vidro. No jogo a gente sabe o que a gente tem que fazer nessa sala, que a Jill percebe que tem 2 buracos no chão. Ela pensa, ou aquilo vai encher d'água, ou vai sair um gás venenoso lá de dentro. Para quem joga o jogo sabe que só é arrastar 2 estátuas, uma para a base desses 2 buracos, e vai tampar o gás. Aí você pode pegar o brasão sem morrer na sala, né? Já no jogo, a Jill fica pensando em como contornar aquela armadilha, né? Como burlar aquilo. Até que ela percebe que só era quebrar o vidro. Aí ela quebra o vidro e pega o brasão. Tem nada a ver com a parte do jogo, mas é bem interessante essa possibilidade, que o pai dela sempre treinou ela para achar mais de um jeito de passar disso. No jogo não tem como fazer desse jeito, pelo menos não que eu saiba, né? Agora voltando para Chris e Rebecca. Chris e Rebecca entram em uma sala onde que encontra um membro também dos Bravos, os Richard, morto. O relato mais interessante nessa parte é que Rebecca fala que parecia que o Richard tinha sido envenenado por uma cobra. Só que o detalhe que é dado aqui é que os buracos são muito grandes, muito afastados, que parecia até um tiro. Onde que Chris pergunta, se ele foi envenenado por uma cobra, qual é o tamanho dessa cobra exatamente, para fazer um buraco desse tamanho? E a Rebecca fala que para uma cobra ter as presas dessa largura e desse tamanho, para conseguir fazer isso com o ser humano, deveria ser uma cobra extremamente grande. O Chris acaba seguindo em frente, entrando em uma sala logo à frente, mas antes de entrar na sala, ele manda a Rebecca ir checar outra
outra sala e qualquer problema ela correr, não tentar enfrentar. Chris entra dentro dessa sala e tá tudo tranquilo, até que ele chega no fundo e encontra um brasão. Que se vocês fazerem a conta, a Jill achou um brasão nos quartos, ela acaba de encontrar o segundo brasão na sala das estátuas e Chris acha mais um, totalizando 3, o quarto do Wesker. Então todos os brasões já foram encontrados, mas enfim, voltando para essa parte. Chris acha esse brasão e logo após ele pegar o brasão, uma serpente gigante sai de um buraco e ataca ele. Ele acaba enfrentando essa cobra, mas eu não vou descrever. Ele acaba acertando um tiro no olho da cobra. Nenhuma das balas faz efeito, que é o mais importante nesse relato do livro, é isso. Que as balas não estão fazendo efeito e pegando nela. Só quando ele acerta um tiro no olho dela que ela morre. Ela simplesmente morre fácil desse jeito. Fácil não, porque ele quase morreu e ele ficou meio que preso com o corpo da cobra. Mas enfim. Ele pega esse brasão e sai correndo da sala. A Rebecca encontra ele também na sala e fica espantado com o tamanho da serpente e tudo mais. Quando eles estão saindo da sala, ele encontra Barry passando por ali. Chris fala sobre o acidente, né, sobre o foil que ele encontrou, mas Rebecca, sobre os acidentes, o vírus e tudo mais. Fala também sobre que ele acaba de enfrentar uma cobra gigante e tudo mais. E o Barry fala que a Chris e Rebecca conseguem convencer eles para eles voltar pro hall para ele ir tentar encontrar a Jill. Só que nesse meio tempo, Chris também entrega o brasão para ele colocar no lugar. Então, depois disso tudo, cada um vai pro seu lugar. Chegando lá, os brasões da Jill já tá colocado no local. Então ele coloca e o Wesker aparece colocando o seu último brasão. Então a porta se abre e o Wesker, claro, ele apareceu atrás para colocar o último brasão, como eu falei, né? Então o Wesker, depois que ele aparece, ele fala pro Barry seguir ele. Que ele pretendia descartar o Barry agora, né? Não utilizar mais ele. Mas com o encontro da chave, ele vai acabar precisando do Barry mais tempo por causa da brasão do lobo para abrir os laboratórios, né? Uma coisa que eu quero ler para vocês, que eu achei interessante, é sobre uma carta que a Jill encontra, que eu vou ler para vocês agora. Minha querida alma, estou aqui tentando pensar por onde começar, como explicar em algumas palavras simples tudo o que aconteceu na minha vida desde a última vez que nos falamos, e não consigo. Espero que essa carta a encontre bem e saudável e que você perdoe minha escrita. Isso não é fácil para mim. Enquanto escrevo, sinto os conceitos mais banais se perderem, substituídos por sentimentos de desesperos e confusão. Mas preciso lhe dizer o que há no meu coração antes de poder descansar. Tenha paciência e aceite com verdade aquilo que digo. Levarei horas para contar a história toda e o tempo é curto, portanto aceite isso como um fato. No mês passado ocorreu um acidente no laboratório. Estávamos estudando e escapou. Todos os meus companheiros que estavam infectados morreram ou estão morrendo. E a natureza da doença é tal que aqueles que ainda vivem enlouqueceram. Esse vírus roubou a humanidade das vítimas e as forçou em sua condição a procurar e destruir outras vidas. No momento em que escrevo essas palavras, posso ouvi-los pressionar minha porta trancada como animais irracionais e famintos, gritando como almas perdidas. Essas palavras não são verdadeiras e profundas o bastante para descrever o pesadelo e a vergonha que sinto ao saber que fiz parte de tudo isso. Acredito que agora eles não sentem nada, nem medo nem dor, mas o fato de não poder experimentar o horror do que se tornaram não me livra desse fardo terrível. Sou em parte responsável por esse pesadelo que me cerca. Apesar da culpa que me consome, que vai me assombrar toda vez que respirar, tenho tentado sobreviver apenas para vê-la de novo, mas os meus maiores esforços só atrasam o inevitável. Estou infectado, e não há cura para o que
está por vir, a não ser acabar com a minha vida antes que eu perca a única coisa que me separa deles, meu amor por você. Por favor, entenda. Por favor, saiba que lamento. March Quack-Hu. Se eu não me engano, galera, esse relato do marido da Ada Wong, se eu não me engano, é um personagem que eu falarei com vocês em outra lore, que é o do Resident Evil 2, mais precisamente, que a gente deixa isso mais claro. Mas ainda vai ter uma carta dela mais pra frente. Mas é isso aí, galerinha. Quem gostou, curte aí, se inscreve no canal, compartilha se puder. E falou, até a próxima.